Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Como eu já lhe falei, e você sabe, setembro é o mês de celebrarmos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Eu espero aprender muita coisa aqui, muita coisa. E eu quero hoje falar a você em Mateus 9, no versículo 14. Cuide do ser coisa muito necessária e importante para nós e no nosso relacionamento com o Senhor. Antes, peço a você que não se inscreveu no canal ainda, que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like e compartilhe da palavra com outra pessoa que você entender que deva. Mateus 9, versículo 14. Então, chegaram ao pé dele, próximos a ele, junto a ele, os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz uma rotura maior. Nem se coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas coloca-se ou deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. No contexto, Jesus é arguído, a ele é perguntado esse propósito e a questão do jejum. E a questão do jejum, quem chega para lhes dizer são os discípulos de João Batista. Eles dizem: nós jejuamos muitas vezes. Os fariseus também jejuam muitas vezes. Mas nós vemos que os teus discípulos não jejuam hora nenhuma. Eram os comedores de espigas, né? Era mais ou menos isso que eles estão dizendo. E o Senhor Jesus então diz para eles: podem andar tristes os filhos das bodas, ou que assistem à câmara nupcial, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Por quê? Por conta da falta dele. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele estava naquele momento junto dos seus discípulos fisicamente, mas que um dia ele não estaria. Interessante que o Senhor Jesus diz aqui que um dia o esposo será tirado. Ele está se referindo a ele próprio. Uma pessoa que é tirada, me parece que a expressão aqui não queria sair, ou se dependesse dele, ficaria. O que Jesus está falando é da sua missão. E está intrínseco nessa expressão de Jesus o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e o prazer e a alegria que ele tinha e queria continuar tendo de estar junto aos seus discípulos. Mas ele bem sabia que isso não poderia ser mais estendido do que o tempo proposto pelo próprio Pai. E ele então, falando acerca do jejum, da necessidade do jejum, e Jesus não está aqui de forma alguma dizendo que não é preciso jejuar, abster-se daquilo que Jesus disse em Mateus 4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou procede da boca de Deus. Me parece que, pegando um assunto e unindo ao outro, unindo essa fala de Jesus e a questão do jejum, o que é proposto por Deus e por sua palavra é que, uma verdade, eu me alimento de pão, comida. Isso mantém meu organismo vivo e ativo
e disposto com as vitaminas que precisa e que extrai da alimentação que eu consumo. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não alimente só a carne, mas se alimente da palavra que sai da boca de Deus. É o que você está fazendo agora, estando diante dessa palavra. Você está alimentando o seu espírito quando está diante da palavra de Deus. Então, eu poderia dizer assim, parafraseando, que Jesus disse que nem só de pão viveria o homem físico, mas o homem espiritual viveria de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando o jejum pressupõe abster-se do pão que eu como, eu estou dizendo à minha carne, jejuando, que eu não só sobrevivo do alimento que a carne pede, mas eu me alimento da comida que meu espírito pede. Então, quando eu jejuo, eu estou dizendo que eu não dependo exclusivamente daqui, mas que eu dependo daqui. E para uma pessoa estar viva e ativa na fé e relacionamento com o Senhor, ela precisa, enquanto aqui nesta vida, das duas coisas. Mas o problema em foco é abraçar uma coisa e desprezar a outra. Então, o que Jesus está ensinando é que enquanto os filhos das bodas estão com o noivo, estão festejando. O que Jesus está dizendo? Que seria impróprio estar numa celebração de casamento, é uma analogia que ele está fazendo, e com a boca fechada com tanto alimento para comer. O que Jesus está falando que enquanto ele está presente é para os discípulos festejarem. E que o jejum é quando sentissem a ausência dele, sentissem que precisavam estar se relacionando mais de perto com ele no espírito. E o jejum é uma prática intermitente. Pratica-se intermitente, ora sim, ora não, período sim, período não. Mas não tem como ir lá no calendário aqui eu vou jejuar, aqui não vou jejuar, não. Isso tem que ser uma... me permita dizer, talvez você não vá concordar e eu não sei como vai ser o que eu vou dizer, o que eu estou pensando agora, ou estou sendo inclinado a dizer agora. O jejum é um movimento espiritual na nossa vida, que o próprio Espírito aguça a necessidade, que o próprio Espírito fomenta esse desejo, essa necessidade de fazer, de praticar. O jejum é uma consagração. O jejum é uma expressão de dizer ao Senhor: eu dependo de Ti. Porém, se a pessoa não jejua nunca, e Jesus não está dizendo que seus discípulos não deveriam nunca jejuar. Ele está dizendo que quando eles não estivessem com Ele, fisicamente como Ele estava, eles sim precisariam jejuar. E a gente lê, em Mateus mesmo escreveu, Jesus usa a expressão, quando jejuardes. Não se mostrem como os hipócritas que nem lavam o rosto para dizer que estão jejuando. Ele diz, já receberam o seu galardão. Então, quando Jesus usa a expressão, quando jejuardes, ele está dizendo que o jejum não é uma coisa contínua, mas sim intermitente. E ela deve ser praticada quando a ausência dessa alegria espiritual, quando há essa ausência, então nós buscamos através da dedicação ao Senhor. Eu espero que tanto eu como você sejamos movidos pelo Espírito de Deus a não pensarmos que nos basta o arroz, o feijão e o bife acebolado com uma salada de alface com tomate. Gostou do cardápio? Não. Você não precisa só disso. Você precisa alimentar o seu espírito. E quando alimentar o seu espírito significa dar uma trégua no alimento da carne,
Sim, então você é convidado a fazer pelo Espírito de Deus. E isso fala dos apetites carnais que você abre mão por um tempo para mostrar à sua carne que não é aquilo que te mantém vivo, que você então vai se ligar de uma forma, da forma do jejum ao Senhor, porque você precisa de Deus na sua vida. Vivamos o banquete da presença do Senhor quando Ele nos traz e vivamos uma vida de dedicação também com o jejum, quando percebermos que alguma coisa na nossa vida espiritual está precisando acontecer. Quem sabe, através dessa simples palavra, eu e você entendamos que o poder do jejum restaura coisas espirituais na nossa vida. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.